boa madrugada, bom dia. Conforme prometido, vou dar continuidade aqui na resolução de questões do 20º exame de ordem. No último vídeo nós gravamos da questão de número 32, paramos na questão número 32, e hoje nós iremos fazer de número 33 até onde for possível. Eu gostaria muito que vocês pudessem pegar o caderno de questões e, se possível, vá de meco para poder também, de repente, procurarem a resposta a fundamentação de cada resposta. Vamos lá para a questão de número 33. Essa questão, inclusive, ela foi tido muitos comentários, dizendo que ia ser anulada, enfim, mas felizmente ou infelizmente não foi anulada. Vamos lá para o enunciado da questão. A fim de pegar um atalho em seu caminho para o trabalho, Maria atravessa uma área em obras, que está interditada pela empresa contratada pelo município para a reforma de um viaduto. Entretanto, por desatenção de um dos funcionários que trabalhava no local naquele momento, um bloco de concreto se desprendeu da estrutura principal e atingiu o pé de Maria. Coitada da Maria, né? Neste caso, pergunta o seguinte: na alternativa A, a empresa contratada e o município respondem solidariamente com base na teoria do risco? Essa questão é a questão de direito, ou melhor dizendo, de responsabilidade civil. Ou sempre que vocês procurem identificar a que matéria pertence cada questão. Então, voltando aqui, a empresa contratada e o município respondem solidariamente com base na teoria do risco integral. A letra B diz que a ação de Maria ao burlar a interdição de área inclui o nexo de causalidade entre a obra e o dano, afastando a responsabilidade da empresa e do município. Na alternativa C, a empresa contratada e o município respondem de forma atenuada pelos danos causados, tendo em vista a culpa concorrente da vítima. A alternativa D vai nos dizer o seguinte: a empresa contratada responde de forma objetiva, mas a responsabilidade do município demanda comprovação de culpa na ausência de fiscalização da obra. No entanto, a alternativa correta foi a letra C. A empresa contratada e o município respondem de forma atenuada pelos danos causados, tendo em vista a culpa concorrente da vítima. Vamos lá para a questão de número 34. Um servidor público federal em São Paulo viajou a serviço para Brasília para uma inspeção e cobriu todas as despesas com recursos próprios. Passados exatos 3 anos e 10 meses, o servidor formulou pedido na esfera administrativa de reembolso de despesas e pagamento das diárias de viagem. A decisão final no processo administrativo somente foi proferida 1 ano e 6 meses após a formalização do pedido, negando o pleito. Diante desse fato, ele pretende ingressar com demanda para cobrar o referido valor. Considerando o exposto, assinale a afirmativa correta. Pelo amor de Deus, vocês fiquem atentos. Quando se pede a correta ou a afirmativa incorreta. Letra A. O prazo prescricional é de 3 anos, que já se tinha consumado quando o servidor formulou o pedido na esfera administrativa.
A letra B diz: o prazo prescricional é de 5 anos e este foi suspenso pelo pedido administrativo. Com a decisão negativa, voltou a correr a prescrição contra o servidor. A letra C diz o seguinte: o prazo prescricional é de 10 anos e, a despeito de não haver previsão de suspensão ou interrupção do prazo, este ainda não se consumou em desfavor do servidor. A alternativa D diz: o prazo prescricional é de 5 anos e, portanto, este já transcorreu integralmente, visto que o pedido formulado na esfera administrativa não suspende e nem interrompe a prescrição. Aí você fica, meu Deus, mas que confusão, né? Se você não lê um livro não lê a lei, fica complicado. Você tem que saber o Código de Consumidor, o Código Civil, parte de responsabilidade civil. Então aqui a alternativa que foi dada como correta, segundo a FGV, foi a letra B. O prazo prescricional é de 5 anos e este foi suspenso pelo pedido administrativo. Com a decisão negativa, voltou a correr a prescrição contra o servidor. Questão de número 35. No curso de obra pública de construção de represa para fins de geração de energia hidrelétrica em rio que corta 2 estados da federação, a associação privada Sorriso propõe ação civil pública, buscando a reconstituição do ambiente ao status quo anterior ao do início da construção por supostos danos ao meio ambiente. Eu esqueci, mais uma vez, fiquei lendo aqui o caderno, sem estar na tela. Mas nós estamos aqui na questão número 35. Alternativa A. Caso a Associação Sorriso abandone a ação, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. A letra B diz: caso haja inquérito civil público em curso, proposto pelo Ministério Público, a ação civil pública será suspensa pelo prazo de até 1 ano. Letra C. Com o bem público objeto da tutela judicial, esta localizado em mais de um estado da federação, a legitimidade ativa exclusiva para a propositura da ação civil pública é do Ministério Público Federal. A letra D diz: caso o pedido seja julgado improcedente por insuficiência de provas, não será possível a propositura de nova demanda com o mesmo pedido. A alternativa correta aqui é a letra A. Caso a Associação Sorriso abandone a ação, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. Vamos lá para a questão de número 36. O prefeito do município Alfa, que conta hoje com 30 mil habitantes e tem mais de 30% de sua área constituída por cobertura vegetal, consulta o Procurador-Geral do município para verificar a necessidade de edição de plano diretor em atendimento às disposições constitucionais e ao Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257/01, ou seja, 2001. Sobre o caso, assinale a afirmativa correta. Correta, não é incorreta. Letra A. O plano diretor não é necessário, tendo em vista a área de cobertura vegetal existente no município Alfa, devendo este ser substituído por outro prévio de impacto ambiental. Letra B. O plano diretor será necessário. Você vê aqui que a primeira diz
que não é necessário. A segunda, a letra B, já diz que é necessário. Não é necessário, tendo em vista que todos os municípios com mais de 20.000 habitantes estão automaticamente inseridos em aglomerações urbanas, que por previsão legal são excluídas da necessidade de elaboração do plano diretor. Na verdade, as duas aqui diz que não é necessário. Não é necessário, não é necessário. A letra C, essa sim diz: será necessária a edição do plano diretor, aprovado por lei municipal, que abrangerá todo o território do município, em razão do seu número de habitantes. O plano diretor será necessário na abrangência da região urbana do município regido no que tange a área de cobertura vegetal, as normas da Política Nacional do Meio Ambiente. Questão de número 36, alternativa C foi dada como verdadeira. Será necessária a edição de plano diretor aprovado por lei municipal que abrangerá todo o território do município, em razão do seu número de habitantes. Para a questão número 36. Perdão, número 37. Hoje acho que não estou legal. Antônio deseja lavrar um testamento e deixar toda a sua herança para uma instituição de caridade que cuida de animais abandonados. O único parente de Antônio é seu irmão João, com quem almoça todos os domingos. A questão ela bota aqui que almoça todos os domingos, para mim seria irrelevante, mas tudo bem. Antônio não possui outros parentes, nem cônjuge ou companheiro. Antônio procura você na condição de advogado e indaga se a vontade dele é tutelada pela lei. Diante da indagação de Antônio, assinale a afirmativa correta. Letra ou alternativa A. Antônio pode deixar toda a herança para a instituição de caridade, uma vez que seu irmão não é seu herdeiro necessário. A letra B vai nos dizer: Antônio não pode testar em favor da instituição de caridade que cuida de animais, uma vez que a herança cabe inteiramente a parente vivo, mas próximo, no caso, seu irmão. A letra C diz: Antônio pode deixar por testamento apenas metade da herança para a instituição de caridade, uma vez que a outra metade pertence por lei a seu irmão, a quem deve alimentos. Letra D. Antônio pode deixar para a instituição de caridade 3/4 de seu patrimônio, uma vez que é preciso garantir no mínimo 1/4 da herança a seu irmão bilateral. Questão do número 37. A alternativa correta é a letra A. Antônio pode deixar toda a herança para a instituição de caridade, uma vez que seu irmão não é seu herdeiro necessário. Que coisa, não? Vamos lá para 38. Questão de número 38. Em maio de 2005, Sérgio e Lúcia casaram-se pelo regime da comunhão parcial de bens. Antes de se casar, ele já era proprietário de 2 imóveis. Entendam bem. Antes de casar, ele já era proprietário de 2 imóveis. Em 2006, Sérgio alugou seus 2 imóveis e os aluguéis auferidos mês a mês foram depositados em conta corrente aberta por ele. Um mês depois da celebração dos contratos de locação, em 2010, Sérgio recebeu o prêmio máximo da loteria, em dinheiro, que foi imediatamente aplicado
aplicado em uma conta poupança aberta por ele naquele momento. Em 2013, Lúcia e Sérgio se separaram. Ou seja, eles se casaram em 2005, em 2013 eles se separaram. Infelizmente viveram muito pouco tempo. 2005 para 2013, você tem quantos anos aí? Nós só temos aí 8 anos. Então vamos aqui. Em 2013, Lúcia e Sérgio se separaram. Lúcia procurou um advogado para saber se tinha direito à partilha do prêmio que Sérgio recebeu na loteria, bem como aos valores oriundos dos aluguéis dos imóveis adquiridos por ele antes do casamento e mensalmente depositados na conta corrente de Sérgio. O importante aqui é a gente ficar atento ao regime de comunhão parcial de bens, o regime de casamento. Ele é que vai dizer o que ela tem direito ou o que não tem. Vocês sabem que quem casa-se pelo regime parcial de comunhão de bens, os bens posteriores ao casamento, eles se comunicam. Os que foram anterior, o que era do fulano, é dele. A partir do momento que ele se casou, que ele conseguiu posterior ao casamento, aí sim ele vai ter que dividir. Com base na hipótese narrada, assinale a afirmativa correta. Letra A. Ela não tem direito à partilha do prêmio e os valores depositados na conta corrente de Sérgio, oriundos dos aluguéis de seus imóveis, uma vez que se constitui como bens particulares de Sérgio. Ou seja, aqui eles fazem aqui na letra A, faz a mistura os dois. Mistura o dinheiro que ele ganhou da loto com os aluguéis, uma salada mista aqui. Aqui a letra B diz, ela tem direito à partilha dos valores depositados na conta corrente de Sérgio, oriundos dos aluguéis de seus imóveis, mas não tem direito à partilha do prêmio obtido na loteria. Repetindo, letra B, ela tem direito à partilha dos valores depositados na conta corrente de Sérgio, ou seja, da venda lá dos aluguéis. Oriundos dos aluguéis de seus imóveis, mas não tem direito à partilha do prêmio obtido na loteria. A letra C diz, ela tem direito à partilha do prêmio, mas não poderá pleitear a partilha dos valores depositados na conta corrente de Sérgio, oriundos dos aluguéis de seus imóveis. A letra D vai nos dizer, ela tem direito à partilha do prêmio e dos valores depositados na conta corrente de Sérgio, oriundos dos aluguéis dos imóveis de Sérgio, uma vez que ambos constituem-se bens comuns do casal. E agora, José? Agora vamos ver qual foi a resposta correta aqui. A resposta correta, então, é a letra D. Dado. Ela tem direito à partilha do prêmio e dos valores depositados na conta corrente de Sérgio, oriundos dos aluguéis dos imóveis de Sérgio, uma vez que ambos constituem-se bens comuns do casal. Ele se deu mal porque aí ele depositou, o dinheiro. Se ele pega esse dinheiro e compra um outro imóvel, do mesmo valor, aí sim, de repente ele teria se dado melhor. Mas felizmente ele foi depositar, se deu mal.
Questão de número 39. Paulo, João e Pedro. São 3 pessoas. Mutuários contraíram empréstimo com Fernando, mutante, tornando-se assim devedores solidários do valor de 6.000 reais, ou seja, 2 para cada um. É isso? Paulo, João e Pedro. O Fernando, no caso, foi quem... Fernando, mutante, tornou-se assim devedor solidário do valor. Fernando, muito amigo de Paulo, exonerou-o da solidariedade. João, por sua vez, tornou-se insolvente. No dia do vencimento da dívida, Pedro pagou integralmente o empréstimo. Ou seja, só sobrou para Pedro, né? Considerando a hipótese narrada, assinale a afirmativa correta. Letra A diz: Pedro não poderá regredir contra Paulo para que participe do rateio do quinhão de João, pois Fernando o exonerou da solidariedade. A letra B: apesar da exoneração da solidariedade, Pedro pode cobrar de Paulo o valor de 3.000 reais. A letra C: ao pagar integralmente a dívida, Pedro se subroga nos direitos de Fernando, permitindo-se que cobre a integralidade da dívida dos demais devedores. Letra D. Pedro deveria ter pago a Fernando apenas 2.000, pois a exoneração da solidariedade em relação a Paulo importa necessariamente a exoneração da solidariedade em relação a todos os co-devedores. E agora? Agora, vamos lá ver qual foi a resposta correta da 39. A 39 é a letra B. Apesar da exoneração da solidariedade, Pedro pode cobrar de Paulo o valor de 3.000 reais. Vamos lá para a questão de número 40. Vitor, Paulo e Maria são coproprietários em regime de condomínio pro indiviso de uma casa, sendo cada um deles titular de parte ideal representativa de 1/3 da coisa comum. Todos usam esporadicamente a casa nos finais de semana. Melhor, esporadicamente a casa nos finais de semana. Eu acho que está na hora de eu tocar o meu óculos. Certo dia, ao visitar a casa, Maria descobre um vazamento no encanamento de água. Sem perder tempo, contrata em nome próprio uma sociedade empreiteira para a realização da substituição do cano danificado. Pelo serviço, ficou ajustado contratualmente o pagamento de R$ 9.900. Tendo em vista os fatos expostos, assinale a afirmativa correta. Estamos aqui. Letra A. A empreiteira pode cobrar a remuneração ajustada contratualmente de qualquer um dos condôminos. A alternativa B. Vou falar alternativa, fica mais termo mais correto, né? Alternativa B. A empreiteira pode cobrar a remuneração ajustada contratualmente apenas de Maria e Márcia, que por sua vez tem direito de regresso contra os demais condôminos. Alternativa C. A empreiteira não pode cobrar a remuneração contratualmente ajustada de Márcia ou de qualquer outro condômino, uma vez que o serviço foi contratado sem a prévia aprovação da totalidade dos condôminos. Alternativa D. A empreiteira pode cobrar a remuneração ajustada contratualmente apenas de Márcia
que deverá suportar sozinha a despesa, sem direito de regresso contra os demais condôminos, uma vez que contratou a empreiteira sem o prévio consentimento dos demais condôminos. A alternativa correta aqui foi a letra B. A empreiteira pode cobrar a remuneração ajustada contratualmente apenas Demácia, que, por sua vez, tem direito de regresso contra os demais condôminos. Que foi a alternativa correta. Lá para a questão de número 41. Lá, gente, isso aqui, já que vocês têm preguiça de ler, de pegar o caderninho de questões e ler, bater com o gabarito, eu estou fazendo isso para vocês. Né? Aí é só vocês ficarem escutando aí e acompanhando aí no caderno. Conferindo o gabarito. Né? E de certa forma também, para mim é ótimo. Estou ensinando para vocês e também estou aprendendo. Uma forma divertida de aprender. Não sei se vocês observaram, o meu vídeo ainda está o som muito ruim, né? Qualidade péssima, um vídeo totalmente sem qualidade, né? Mas depois eu vou dar uma melhorada nisso aí. Né? O importante para mim aqui é que vocês despertem o interesse de fazer e refazer questões de exames anteriores. Posteriormente eu vou criar mais alguns vídeos, comprar uma aparelhagem melhor e fazer um vídeo aí e mostrar essa cara linda aí para vocês. Tá? Isso aí vai ser surpresa. Sem muitas delongas, vamos aqui dar continuidade. Então a gente estava na questão de número, que eu até me perdi aqui. Vamos lá, questão de número 40. 40 foi o que nós fizemos. Isso mesmo. Deixa eu conferir aqui se foi a 40 mesmo. Vamos lá ver se... Isso mesmo, foi a questão número 40. Vamos para a questão número 41. Cristiano, piloto comercial, está casado com Rebeca. Em um dia de forte neblina, ele não consegue controlar o avião que pilotava e a aeronave com 200 pessoas a bordo desaparece dos radares da torre de controle pouco antes do tempo previsto para sua aterrissagem. Depois de vários dias de busca, apenas 10 passageiros foram resgatados, todos em estado crítico. Findas as buscas, como Cristiano não estava no hall de sobreviventes e seu corpo não fora encontrado, Rebeca decide procurar um advogado para saber como deverá proceder a partir de agora. Com base no relato apresentado, assinale a afirmativa correta. A alternativa A. A esposa deverá ingressar com uma demanda judicial pedindo a decretação de ausência de Cristiano, a fim de que o juiz, em momento posterior do processo, possa declarar sua morte presumida. Alternativa B. A esposa não poderá requerer a declaração de morte presumida de Cristiano, uma vez que apenas o Ministério Público detém a legitimidade para tal pedido. Alternativa C. A declaração de morte presumida de Cristiano poderá ser requerida independentemente de prévia decretação de ausência, uma vez que esgotadas as buscas e averiguações por parte das autoridades competentes. Alternativa D. A sentença que declarar
a morte presumida de Cristiano não deverá fixar a data provável do seu falecimento. Está dizendo aqui não deverá. Contando-se como data da morte a data da publicação da sentença no meio oficial. Alternativa correta, então, aí, dada pela FGV, foi a letra C. A declaração da morte presumida de Cristiano poderá ser requerida independentemente da prévia decretação de ausência, uma vez que esgotadas as buscas e averiguações por parte das autoridades competentes. Aqui é óbvio, né? Vamos lá para 42. Juliana é sócia de uma sociedade empresária que produz bens que exigem alto investimento, por meio de financiamento significativo. Casada com Mário pelo regime da comunhão universal de bens, desde 1998 e sem filhos, decide o casal alterar o regime de casamento para o de separação de bens, sem prejudicar direitos de terceiro, e com a intenção de evitar a colocação do patrimônio já adquirido em risco. Sobre a situação narrada, assinale a afirmativa correta. Eu não preciso dizer aqui que a gente está tratando de matéria de direito civil, né, gente? Pelo amor de Deus. Sobre a situação narrada, assinale a afirmativa correta. Letra A. A alternativa. A alteração do regime de bens mediante escritura pública, realizada pelos cônjuges e averbada no registro civil, é possível. Letra B. A alteração do regime de bens, tendo em vista que o casamento foi realizado antes da vigência do Código Civil de 2002, não é possível. Alternativa C. A alteração do regime de bens mediante autorização judicial com pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiro, é possível. A alternativa D. Não é possível a alteração para o regime de separação de bens, tão somente para o regime de bens legal, qual seja o da comunhão parcial de bens. Alternativa 42, ou melhor dizendo, a questão 42, alternativa correta, então é a letra C. A alteração do regime de bens mediante autorização judicial, com pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiro, é possível. Vamos lá para a questão de número 43. Até que elas têm uns enunciados até pequenos, né? Ou curto. Maria, trabalhadora autônoma, foi atropelada por um ônibus da aviação XYZ, pelo amor de Deus, SA, quando atravessava movimentada rua da cidade, sofrendo traumatismo craniano. No caminho do hospital, Maria veio a falecer, deixando o marido, João, e o filho, Daniel, menor e puber, que dela dependia economicamente. Lamentável, né? Deixou um homem viúvo e uma criança, um menor. Sobre o caso, assinale a afirmativa correta. Pelo amor de Deus, sempre bato nessa tecla. Correta aqui. Alternativa A. João não poderá cobrar compensação por danos morais em nome próprio da aviação XYZ SA, porque o dano direto
e imediato foi causado exclusivamente a Maria. Alternativa B. Ainda que reste comprovado que Maria atravessou a rua fora da faixa e com sinal de pedestre fechado, tal fato em nada influenciaria a responsabilidade da aviação XYZ-SA. Alternativa C. João poderá cobrar pensão alimentícia apenas em nome de Daniel, por se tratar de pessoa incapaz. Alternativa D. Daniel poderá cobrar pensão alimentícia da aviação XYZ-SA, ainda que não reste comprovado que Maria exercia atividade laborativa. Se preenchido o critério da necessidade. Alternativa correta aqui, então, foi a letra D. Daniel poderá cobrar pensão alimentícia da aviação XYZ, ainda que não reste comprovado que Maria exercia atividade laborativa, se preenchido o critério da necessidade. Questão de número 44. Casal de brasileiro domiciliado na Itália passa regularmente férias 2 vezes por ano no Brasil. Nas férias de dezembro, o casal visitou uma entidade de acolhimento institucional na cidade do Rio de Janeiro. Encantando-se com Ana, criança de 8 anos de idade, já disponível nos cadastros de habilitação para adoção nacional e internacional, almejando adotar Ana, consultam advogado especialista em infância e juventude. Assinale a opção que apresenta a orientação jurídica correta pertencente ao caso. Alternativa A. Ingressar com pedido de habilitação para a adoção junto à autoridade central estadual, pois são brasileiros e permanecem 2 vezes por ano em território nacional. Alternativa B. Ingressar com pedido de habilitação para adoção no Juizado da Infância e da Juventude e, após a habilitação, ajuizar a ação de adoção. Alternativa C. Ajuizar a ação de adoção requerendo liminarmente a guarda provisória da criança. Alternativa D. Ingressar com pedido de habilitação junto à autoridade central do país de acolhida, para que esta, após a habilitação do casal, envie um relatório para a autoridade central estadual e para a autoridade central federal brasileira, a fim de que obtenham o laudo de habilitação à adoção internacional. Para essa questão, a resposta correta foi a letra D. Ingressar com pedido de habilitação junto à autoridade central do país de acolhida, para que esta, após a habilitação do casal, envie um relatório para a autoridade central estadual e para a autoridade central federal brasileira, a fim de que obtenha o laudo de habilitação à adoção internacional. Questão de número 45. Vanessa e Vitor vivem com o filho Marcelo, criança com 6 anos de idade, na casa dos avós paternos. Em um trágico acidente, Vitor veio a falecer. A viúva, logo após o óbito, decide morar na casa de seus pais com o filho. Após 10 dias, já residindo com os pais, Vanessa, em depressão e fazendo uso de entorpecentes, deixa o filho aos cuidados dos avós maternos e se submete a tratamento de internação em clínica de reabilitação. Decorridos 20 dias e com alta médica, Vanessa mantém acompanhamento ambulatorial e aluga apartamento para morar sozinha com o filho. Os avós paternos inconformados ingressam com a ação de guarda de Marcelo,
afirmaram que sempre prestaram assistência material ao neto, que com ele residia desde o nascimento até o falecimento de Vitor. Citada, Vanessa contestou o pedido, alegando estar recuperada de sua depressão e de dependência química. Ainda demonstrou possuir atividade laborativa e que obteve vaga para o filho em escola. Os avós maternos, por sua vez, ingressam com oposição. Aduziram que Marcelo ficou muito bem aos seus cuidados e que possuem excelente plano de saúde, que possibilitará a inclusão do neto como dependente. Bom, sobre a guarda de Marcelo, à luz da proteção integral da criança e do adolescente, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. Marcelo deve ficar com os avós maternos, com quem por último residiu, em razão dos benefícios da inclusão da criança como dependente do plano de saúde. Alternativa B. Marcelo deve ficar na companhia dos avós paternos, pois sempre prestaram assistência material à criança, que com eles residia antes do falecimento de Vitor. Alternativa C. Marcelo deve ficar sob guarda da mãe, já que ela nunca abandonou o filho e sempre cumpriu com os deveres inerentes ao exercício do poder familiar, ainda que com o auxílio dos avós. Alternativa D. Em programa de acolhimento familiar, até que esteja cabalmente demonstrado que a genitora não faz mais uso de substâncias entorpecentes. Alternativa correta aqui, então, é a letra C. Marcelo deve ficar sob a guarda da mãe, claro, já que ela nunca abandonou o filho e sempre cumpriu com os deveres inerentes ao exercício do poder familiar, ainda que com o auxílio dos avós. Claro que se os avós tiverem boa vontade, independentemente dele estar com a mãe ou com eles terão que ajudar eles de qualquer forma. E isso é que prova realmente que eles o amam, né? Verdade seja dita. Questão de número 46. Heitor agraciou 5 funcionários de uma de suas sociedades empresárias, situada no Rio Grande do Sul, com uma viagem para curso de treinamento profissional realizada em determinado sábado, de 9 às 15 horas, numa cidade do Uruguai, a cerca de 50 minutos de voo. Heitor custeou as passagens aéreas, translado e alimentação dos 5 funcionários com sua própria renda, integralmente desvinculada da atividade empresária. Ocorre que houve atraso no voo sem qualquer justificativa prestada pela companhia aérea. Às 14 horas, sem previsão de saída do voo, todos desistiram do embarque e perderam o curso de treinamento. Nesse contexto, é correto afirmar que: alternativa A. Por se tratar de transporte aéreo internacional para o pedido de danos extrapatrimoniais, não há incidência do Código de Defesa do Consumidor e nem do Código Civil, que regula apenas contrato de transporte em território nacional, prevalecendo unicamente as normas internacionais. Alternativa B. Ao caso, aplica-se a norma consumerista, sendo que apenas Heitor é consumidor por ter custeado a viagem com seus recursos, mas com ele tem boas condições financeiras. Por esse motivo, é consumidor não enquadrado em condição de vulnerabilidade, como tutela o Código de Defesa do Consumidor. Alternativa C. Embora se trate de transporte aéreo internacional, há incidência plena do Código de Defesa do Consumidor para o pedido de danos extrapatrimoniais, em detrimento das normas internacionais e, apesar de Heitor ter boas condições financeiras, enquadra-se na condição de vulnerabilidade, assim como os seus funcionários, para o pleito de reparação.
Alternativa D. Por se tratar de relação de contrato de transporte prevista expressamente no Código de Defesa Civil, afaste-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, por ter ocorrido dano em território brasileiro, afaste-se as normas internacionais, sendo, portanto, hipótese de responsabilidade civil pautada na comprovação da culpa da companhia aérea pelo evento danoso. Uma leitura muito extensa, né, dessa questão. Vamos lá aí para a questão 46. A alternativa foi correta, letra C. Letra C. Que, embora se trate de transporte aéreo internacional, a incidência plena do Código de Defesa do Consumidor para o pedido de danos extrapatrimoniais, em detrimento das normas internacionais e, apesar de Heitor ter boas condições financeiras, enquadra-se na condição de vulnerabilidade, assim como os seus funcionários, para pleito de reparação. Questão de número 47. Marieta, vamos lá, questão 47. Descer um pouco aqui. Cadê? Acho que 47. Aqui, estamos aqui. Marieta firmou contrato com determinada sociedade empresária de gêneros alimentícios para o fornecimento de produtos para a festa de 15 anos de sua filha. O pagamento deveria ter sido feito por meio de boleto, mas a obrigação foi inadimplida e a sociedade empresária fornecedora de alimentos, observando todas as regras positivadas e simuladas cabíveis, procedeu com a anotação legítima e regular do nome de Marieta no cadastro negativo de crédito. Passados alguns dias, Marieta tentou adquirir um produto numa loja de departamento mediante financiamento, mas o crédito lhe foi negado, motivo pelo qual a devedora providenciou o imediato pagamento dos valores devidos à Sociedade Empresária de Gêneros Alimentícios. Superada a condição de inadimplente, Marieta quer saber como deve proceder a fim de que seu nome seja excluído do cadastro negativo. A respeito do fato apresentado, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. A consumidora deve enviar notificação à Sociedade Empresária de Gêneros Alimentícios, informando o pagamento integral do débito e requer que a mesma providencie a exclusão da negativação, o que deve ser feito em até 24 horas. Alternativa B. A consumidora deve se dirigir diretamente ao órgão de cadastro negativo, o que pode ser feito por meio de procuração, constituindo advogado, e solicitar a exclusão da negativação, ônus que compete ao consumidor. C. Após a quitação do débito, compete à Sociedade Empresária de Gêneros Alimentícios solicitar a exclusão do nome de Marieta do cadastro negativo, no prazo de 5 dias, a contar do primeiro dia útil seguinte à disponibilização do valor necessário para a quitação do débito. Alternativa D. Marieta deverá comunicar a quitação diretamente ao órgão de cadastro negativo e, caso não seja feita a exclusão imediata, a consumidora poderá ingressar em juízo pleiteando indenização apenas, pois a hipótese comporta exclusivamente sanção civil. 37. 37, então a letra C.
Após a quitação do débito, compete à sociedade empresária de gêneros alimentícios solicitar a exclusão do nome de Marieta do cadastro negativo no prazo de 5 dias, a contar do primeiro dia útil seguinte à disponibilização do valor necessário para a quitação do débito. 48. Questão de número 48. Mostardas Tavares e Companhia Limitada, empresa de pequeno porte, que é a IPP, requereu sua recuperação judicial, tendo o pedido sido despachado pelo juiz com a nomeação de Frederico Portela como administrador judicial. Em relação à remuneração do administrador judicial, será observada a seguinte regra. Alternativa A. A remuneração não excederá 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial. Alternativa B. Caberá ao devedor arcar com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial e das pessoas eventualmente contratadas para auxiliar. Alternativa C. A remuneração deverá ser paga até o final do encerramento da verificação dos créditos e publicação dos quadros de credores, do quadro de credores. Alternativa D. Será devida a remuneração, não é nada de a remuneração, será devida a remuneração proporcional ao trabalho realizado quando o administrador judicial for destituído por descumprimento de deveres legais. Alternativa correta aqui da 48 é a letra C. Também, não, letra C não, essa daqui... Caberá ao devedor arcar com despesas e a remuneração. É a alternativa B. Alternativa B que é a correta. Caberá ao devedor arcar com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial e das pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-lo. 49. Cícero sacou uma letra de câmbio em favor de Amélia, tendo designado como sacado Elísio, que acatou a ordem de pagamento. A primeira endossante realizou um endosso em preto para Dário, com proibição de novo endosso. Diante do feito legal da cláusula de proibição de novo endosso, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. Caso Dário realize um novo endosso, tal transferência terá efeito de cessão de crédito perante os coobrigados e efeito de endosso perante o aceitante. Alternativa B. Dário não poderá realizar novo endosso no título sob pena de desoneração de responsabilidade cambial dos coobrigados. Alternativa C. Tal qual o endosso parcial, a proibição de novo endosso é nula por restringir a responsabilidade cambiária do endossante e do sacado. Letra D. Amélia, embora coobrigada, não responde pelo pagamento da letra de câmbio perante os endossários posteriores à data. 49, questão... A alternativa foi a C. Tal qual o endosso parcial, a proibição de novo endosso é nula por restringir a responsabilidade cambiária do endossante e do sacador. Questão de número 50. P Indústria S.A., companhia fechada, passa momentaneamente por dificuldade financeira, que se agravam com a crise na atividade industrial do país. A Assembleia Geral autorizou os administradores a alienar bens do ativo permanente
dentre eles uma unidade produtiva situada no município de Mirante da Serra, avaliada em 495 milhões de reais. Considerando-se que a unidade produtiva da companhia integra seu estabelecimento, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. A Assembleia Geral não pode autorizar a alienação da unidade produtiva por ser o estabelecimento uma universidade de direito. Seus elementos devem ser mantidos indivisíveis e unilateralmente agregados para o exercício da empresa. Alternativa B. A Assembleia Geral pode autorizar a alienação da unidade produtiva por ser o estabelecimento uma universalidade de fato. Seus elementos podem ser objeto de negócios jurídicos próprios, translativos ou constitutivos separadamente dos demais. Alternativa C. A Assembleia Geral pode autorizar a alienação da unidade produtiva por ser o estabelecimento um patrimônio de afetação. Cabe exclusivamente à companhia a decisão de desagregá-lo e, com isso, limitar sua responsabilidade perante os credores ao valor da unidade produtiva alienada. Alternativa D. A Assembleia Geral não pode autorizar a alienação da unidade produtiva por ser o estabelecimento elemento de exercício da empresa. A alienação de qualquer de seus elementos, corpóreos ou incorpóreos, implica a impossibilidade de manutenção da atividade da companhia, operando-se sua dissolução de pleno direito. Alternativa correta da questão 50 é a letra B. A Assembleia Geral pode autorizar a alienação da unidade produtiva por ser o estabelecimento uma universalidade de fato. Seus elementos podem ser objeto de negócios jurídicos próprios, translativos ou constitutivos separadamente dos demais. Vou parar por aqui, depois daremos continuidade no restante das questões. Restando aí ainda 30 questões a serem respondidas. Desde já agradeço a atenção de todos, uma boa noite e até a próxima.